Tem crente que hoje poderia estar mais maduro na fé se não andasse tão preocupado. Olha o que Jesus fala aqui, Mateus 6. Crente parada, logo vira crente enferrujado. Eu estava pensando essa semana, como ação gera vida. O médico não vai falar para um gordo ficar parado, ele vai falar para um gordo se mover, se mexer e começa a fazer algo para que sua vida comece a mudar. Uma criança com asma, é bom a criança pular na água e movimentar o corpo todo. Isso é saudável, isso gera vida. E eu estava pensando, se eu perguntar para você, sua semana foi cheia? Sua semana tinha muita ação? Você fez muita coisa essa semana? Essa semana foi corrida e agitada e corrida? Você vai dizer provavelmente sim, a maioria de nós. Muita ação, muitas tarefas, trabalhos, cedo até tarde, fazendo muitas coisas. E agora vem a questão, por que fazemos tantas coisas, mas realizamos tão pouco para Deus? Por que estamos tão ocupados nas correrias, mas realizamos tão pouco para Deus? Eu pergunto isso porque eu creio que você quer ser útil no reino de Deus. Você quer ser humilde, mas você quer fazer grandes coisas para Deus. Isso não é errado. Isso não deveria ser sufocado, essa ideia, não. Ser apenas fiel no pouco e daí se Deus... Não, vamos fazer coisas grandes para Deus. Mas como? E eu quero começar aqui nesta noite 3 coisas que você pode fazer, que se você fizer essas 3 coisas, você vai frutificar muito nos próximos anos para Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é focar na sua vida privada com Deus. Sua vida de oração, o seu tempo na palavra. Você está na palavra de Deus, se alimentando e comendo todos os dias? Como está a sua vida de oração? Você precisa trabalhar sua piedade. É isso que você precisa fazer. E crescer em intimidade com Deus. Essa é a primeira coisa. Mas tem gente que para ali. Eles só focam eu e Deus. O que eu vou fazer? Eu preciso gastar o máximo de tempo só eu e Deus. E 8 horas de oração por dia e muito zeloso na sua vida pessoal com Deus. Mas Jesus não foi assim. Ele passava tempo com Deus, mas ele não ficou 3 anos no deserto sozinho com Deus, não. Ele tinha momentos com Deus, mas ele não fazia apenas isso. A segunda coisa que ele fazia, e que você precisa fazer também, é estar com os irmãos, com os seus 12 discípulos, e investir na igreja. Você precisa fazer parte de uma igreja onde você pode contribuir. Tem pessoas que vão em igrejas e lá elas ficam paradas. E se uma pessoa fica parada e sentada o tempo todo, logo o seu amor começa a esfriar. Deus, ele quer te usar. Você faz parte do corpo dele e é por meio do seu corpo que ele age. Então você precisa de um local onde você pode contribuir, onde você pode dar, onde você pode receber, exortar,
Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 14 que quando vocês se ajuntam, todos têm alguma coisa. Um salmo, uma oração, uma palavra profética, uma língua, uma interpretação, várias coisas. Ele fala, todos vocês têm. Então, a primeira coisa é sua vida com Deus. Mas não apenas isso. É sua vida na igreja. Convida pessoas para a sua casa. Esteja com irmãos o máximo possível. Vai investindo, vai dando, vai falando, vai encorajando, vai testemunhando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai pregando para os seus irmãos. Mas não é apenas isso. Porque ali entra outro erro. Tem igreja? Não. Nossa comunidade aqui. Todo mundo para fora. Eles não vão falar assim, mas a ideia é nós aqui. E você faz parte do nosso clube. Só nós aqui. Nós... Eu não estou falando de outros, não. Estou falando de nós aqui. Nós falhamos nisso. Eu estava lembrando hoje de uma vez que fizemos um culto na praça. Nosso culto. E eu lembro de uma senhora que sentou lá, próximo, fingindo como se não estivesse ouvindo, mas ela estava ouvindo. E nenhum de nós levantamos e fomos perguntar como ela está. Ah, senhora, como está a sua alma? Você quer se aproximar? Você quer ficar aqui e conversar? Não, era nosso culto, a gente aqui. Então a terceira coisa é ir e fazer discípulos. É ir evangelizar. No seu trabalho, aos fins de semana, quando você tem tempo, sair nas suas, assim como você der. Trabalhar sua vida com Deus, trabalhar sua vida na igreja, contribuindo. E terceiro, além da igreja, as pessoas de fora. Se você investir nessas três áreas, eu garanto para você que nos próximos 3, 5 anos, você vai ver muito resultado. Você vai frutificar muito. Mas o crente parado se torna crente enferrujado. Se aciona, vai, faz. Começa aqui, você e Deus, crescendo e trabalhando sua piedade, mas não se satisfaz com isso. Com os irmãos e com os de fora. Agora, abre comigo em Mateus 6. No final da pregação, vocês vão entender por que eu estou começando com isso. Mateus 6, nós vamos ler dos versos 25 até o final do capítulo. E na pregação passada, nós falamos sobre não acumular tesouros, riquezas, aqui na terra, e que ali não seja o seu coração. E aqui nós vamos ver sobre as preocupações da vida, as ansiedades e os problemas e as preocupações da vida e o que Jesus vai ensinar sobre isso. E o motivo de eu estar falando sobre isso é porque em Lucas, capítulo 8, Jesus, ele vai falar assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações. Sua vida começou a frutificar, surgiu as preocupações, a semente não deu resultado. Então ele fala aqui, preocupações, riquezas que nós tratamos domingo passado, e os prazeres desta vida, e não amadurecem. Tem crente que hoje poderia estar mais maduro na fé, se não andasse tão preocupado. Olha o que Jesus fala aqui, Mateus 6, começando no verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Eu gosto dessa versão. Por que vocês se preocupam com roupas, com aparência? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Tem crentes, talvez seja você, que não amadurecem por causa da preocupação. A preocupação começa a dominar a sua vida. Tempo atrás, o Arão veio para mim todo animado porque ele ganhou uma semente de milho de um tio dele. E ele falou assim: pai, nós vamos plantar isso, nós vamos dar água, nós vamos cuidar e eu vou comer um milho, uma espiga de milho. Eu falei: pode plantar, pode cuidar. Aquilo nasceu, cresceu, chegou nessa altura e está assim há meses. E cadê a espiga que meu filho tanto queria? Está assim, não cresce mais, não amadurece, não sobe. Todo dia, mês após mês, está assim. E tem crentes que ficam assim, começa e para. Por quê? Porque há algo atrapalhando, há algo sugando a vida de Cristo nela. E uma dessas coisas é a preocupação com as coisas desta vida. Agora, entenda bem. Existe preocupação que devemos ter. Se você não está salvo, se você está em trevas, se você está em pecado e em rebelião, você deveria se preocupar. Você deveria ser como os homens em Atos 2, quando ouviram a pregação do Evangelho, se compungiram nos seus corações, foram cortados. Que faremos nós para sermos salvos? Houve uma preocupação que veio sobre eles, e eles tremeram. E você deveria também ter essa preocupação. É o caso do carcereiro em Filipos. Quando o presídio tremeu e a porta se abriu, e ele, pensando que todo mundo escapou, tirou sua espada para se matar. Aí Paulo diz: peraí. Ele pula lá dentro, tremendo, perde luz e diz: o que eu faço para ser salvo? Houve uma preocupação que surgiu da alma dele. E essa é uma preocupação boa. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação. Mas aqui, presta atenção, não se preocupem com sua própria vida. O que é a minha própria vida? Quanto ao que comer, beber, seu próprio corpo, quanto ao vestir,
Ele fala 28 sobre a preocupação com as roupas. Ele fala, mais para o final, sobre a preocupação com as coisas do amanhã. Ou seja, as coisas desta vida. As coisas daqui. Comida não vai ficar para sempre. Roupa não vai ficar para sempre. Amanhã pode não vir. Mas vivemos ansiosos e preocupados com essas coisas. Nós vivemos num sistema que funciona assim. Você vai completar a escola. Quando terminar, você vai fazer uma faculdade. E quando você terminar a faculdade, você vai ganhar o seu emprego. E as coisas vão bem. Aí, tudo bem, né? Você ganhou a vida, agora você vai conquistar seu carro, agora você vai conquistar sua casa, sua esposa e pronto. Mas é assim que funciona? É o sonho que o mundo vende, mas é assim que funciona? Você termina a faculdade, você começa a trabalhar e você é mandado embora. E a empresa falhou. E aí você procura trabalho e fica meses sem trabalhar, aí você encontra algo. Não é um sistema seguro, como eles falam. Não há segurança nesta vida. E é isso que Jesus está tentando dizer. Nas inseguranças desta vida, vocês não podem se preocupar. Vocês não podem, não precisam. E agora vai uma pergunta. Preocupação na vida de um cristão é pecado? Uma vez um pregador falava assim, preocupação, ansiedade é pecado. Aí eu fui para outro pregador e eu falei, então o homem diz que isso é pecado. Ansiedade é pecado? Eu acho que não. É pecado ou não é? Olha o que Jesus diz aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida. 3 vezes ele dá essa ordem, não. Aqui no Brasil, às vezes o não é talvez, mas Jesus não foi brasileiro. Jesus não foi americano. Jesus foi o Filho de Deus. Quando ele disse não, ele está colocando aqui regras do seu reino. Não se preocupem. Não estejais ansiosos. Não se preocupem pela manhã. Não. E para mim e para você, não é não. Primeira coisa. Ele continua aqui, 26. Olhem para as aves do céu. Que vergonha. Jesus tem que pegar um animal, um pássaro, que não sabe somar 2 mais 2 e falar, esse pássaro que não tem inteligência, que não consegue criar um computador, que não consegue criar um foguete, ir até a lua, que não sabe nada, não tem uma inteligência. Esse pássaro faz melhor do que vocês. Por quê? Porque não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Olha eles. Eles servem de exemplo para nós. Sabe o que eu vi ontem? Pássaro passou na minha frente e parou. Aí ele cruzou os braços assim, baixou a cabeça assim, aquele rosto tudo deprimido, tudo ansioso, tudo depressivo. Respirou. Ficou respirando, tirou um antidepressivo do seu bolso e tomou. Vi nada. Pássaro passou e cantou. Pássaro não sabe o que é isso, tomar calmante, ficar preocupado, depressivo, não. Ele não sabe o que é isso. Ele só confia. Acorda e confia, acorda e vive. E Jesus está dizendo, observe, abre os seus olhos. Aí ele diz, de novo, ele dá outro exemplo. Vejam, 28, vejam como crescem os lírios do campo. Salomão, em toda a sua glória, não se vestia como um desses. Salomão, para aquele povo,
era a referência de riqueza, de glória e de beleza. Hoje, qual é a nossa referência? De glória, de riqueza? Talvez Dubai? Nem Dubai, com toda a sua glória, mansões, apartamentos de luxo, aquela cidade que você vê fotos, nem aquela cidade toda tem a glória de um lírio pequeno que todo dia levanta seu rosto para Deus e glorifica Ele, sem preocupação, sem ansiedade, sem se preocupar. Jesus está dizendo, abre seus olhos. Não fiquem preocupados. Eles não fiquem preocupados, você tampouco. Aí ele fala, 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Gente, é o mundo, é o pecador, é o que não está salvo. Eles acordam pensando e se entregando a essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. 27 que eu pulei, ele fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Ou algumas versões diz, acrescentar a sua estatura. E aí tem gente, se o meu cabelo fosse diferente, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu fosse mais gordo, se eu fosse mais magro, se eu fosse mais forte, se eu fosse menos forte, se eu tivesse o nariz assim, se eu tivesse olhos assim. Por que você se preocupa com a aparência? É o que ele está dizendo. E eu louvo as irmãs que não dobram seus joelhos ao ídolo da aparência da nossa geração. É um ídolo, é uma aparência. A mulher acorda ficando preocupada com sua aparência, qual vai ser a aparência dela quando ela sai de casa? Se pinta, vai se arrumando, quando chega em casa tem que lavar todo o seu rosto, tirar tudo aquilo, todo aquele fingimento, vaidade. Que preocupação. Se eu tivesse que viver daquele jeito, eu andaria depressivo. Me pintar toda manhã e à noite lavar o meu rosto de novo. Ele fala, não se preocupem com estas coisas. Verso 30, ele fala assim, homens de pequena fé. Essas preocupações não vêm da fé, vêm da incredulidade. Então vem a pergunta, preocupação, ansiedade, é pecado? É. Jesus disse não, mas nós andamos preocupados. Jesus diz, é os pagãos que fazem essas coisas, mas nós que dizemos ser de Cristo, fazemos como eles fazem, quando não é para nós fazer. Jesus diz que é homens de pequena fé que são assim. É pecado. E se tiver preocupação e ansiedade na minha vida, o que eu preciso fazer? Arrepender. Essas coisas estão impedindo eu de frutificar para Cristo, de produzir frutos bons na minha vida para Cristo. Qual é o sentido de eu perturbar a minha mente com preocupações e ansiedades? Qual é o sentido disso? Por que eu vou escravizar a minha alma com ansiedade? Por quê? Eu preciso me arrepender. Eu preciso aprender do pássaro e do lírio. Eu preciso deixar que Cristo fala no meu coração. Lembra o que Pedro fez quando caiu a ficha e ele viu como ele pecou contra Cristo? Diz que ele saiu e chorou com amargura. Chorou de um jeito. Precisamos arrepender dessa forma também. Porque se eu estou andando preocupado, o meu coração não tem sido reto diante de Jesus, diante de Deus. E eu preciso me arrepender.
da minha incredulidade e da minha preocupação que não tem glorificado a Deus, sua preocupação com as coisas desta vida não traz glória a Deus nenhum. Nenhum. Não tem como você glorificar a Deus e viver para a glória dele. Preocupado, comida, vestimento, amanhã. Não dá. E eu não falo isso para ser duro com você, mas eu falo isso porque o motivo aqui é frutificar. O motivo é que a boa semente de Cristo e do seu evangelho e das suas palavras cai na terra do seu coração e vem o fruto. E começa a brotar e produzir e frutificar. É isso que Cristo quer. Mas qual é a terra do seu coração? Cheia de seus olhos brilhando com as riquezas deste mundo? Cheio de preocupações? Ou um coração de fé? Um coração aberto, preparado para receber o que Deus tem para nós. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele pode ser confiado. Ele pode, você pode crer nele, você pode lançar todas as suas ansiedades e preocupações sobre ele. Você pode. Ele é digno da sua fé. Ele é digno de você lançar a sua crença nele e deixar ele trabalhar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que essa palavra, o ensinamento de Jesus, cai no seu coração como semente boa para produzir amanhã frutos bons para a glória de Jesus Cristo. Se você estiver andando ansioso, hoje é o dia de se arrepender. Se eu estiver andando preocupado, eu preciso me arrepender. Minha vida não tem glorificado a Cristo. Vamos orar.